Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós estamos aqui para mais um episódio desse podcast maravilhoso que acontece toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming de forma gratuita, né, Fih? É isso mesmo. Você já segue a gente por acaso nas redes, gente? Pois é, meninas. Diva Depressão, Twitter e Instagram, já segue? @podcast Diva Depressão. Diva Depressão, eu sempre me enganando. O Instagram do Tem que podcast. mudar o nome desse Instagram, É porque eu nosso. não consigo. Eu não tinha como colocar. Não tinha lá. Ai, que raiva. O Instagram do podcast, ele é meio difícil, gente. Mas eu vou tentar mudar. É podcast Diva Depressão. Então, É. assim, se você procura Diva Depressão no Twitter, Instagram, é só ter esse trabalho de procurar podcast Diva Depressão, tá? Exato. E, inclusive, o tema do podcast de hoje, nós perguntamos justamente lá, né, nas nossas redes. Isso, a gente perguntou no clube de canais no Instagram do podcast. Então, lá Isso. no Instagram do podcast do Diva da Diva, né? No podcast Diva Depressão, tem um clube de canais, que é o Clube do Divã. Aham. E lá dentro eu perguntei, né? A gente soltou lá. Qual o tema que a gente deveria. Eu vou fazer isso mais vezes, tá? Então, Aham. quando for pra escolher o tema, quando eu for pro público escolher o tema, eu sempre vou colocar dentro do clube de canais. Tá. Porque eu acho que é uma coisa mais exclusiva. Prática, né? prática. Prática. E a gente consegue ter as respostas ali. Foi ótimo, inclusive. Porque você viu como fica agora? É ótimo. Lá É dentro do muito clube bom, de canais gente. tem várias funções agora. Aham. Então, a gente vai tentar movimentar um pouco mais dessa forma, assim, interagindo mais pra vocês também participarem das escolhas, tá? Isso aí. Vocês devem ter reparado também, eu sei que tem muita gente que fica nervosa quando a gente demora pra ir pro assunto, mas quero que se lasque também, gente. Vou tentar. Hoje é dia do orgulho. Hoje é dia do orgulho. Então você não pode bater boca com LGBT. Exato. mais. A não ser que você também seja uma bicha encrenqueira como eu. Vocês devem ter reparado que de alguns meses pra cá, de algumas semanas pra cá, tá entrando alguns anúncios ao longo do nosso podcast, né? Ou no começo do episódio, ou no meio, ou no fim. Igual um vídeo do YouTube, né? Quando você tá vendo assim, entra o anúncio. Aham. Isso significa o quê? Que finalmente estamos monetizando o podcast pelo Spotify. Então todo mundo que ouve pelo Spotify ajuda a gente a monetizar, ganhar uma graninha aí, Uma né? money. Vocês ouvem também aqui, gente, nunca tem publi aqui, né? Então, pelo menos, a gente consegue monetizar com os Sim. ouvintes, né? E não só a gente, né? Todos os criadores aí de podcasts Isso. conseguem. Então, entendo, né? Ai, poxa, eu não queria ouvir uma propaganda. Mas aí ajuda o criador de conteúdo, né? A manter gente, suas contas, porque né? o podcast é de graça, né? Caso você não queira mais ouvir com anúncio, porque mesmo quando você é premium no Spotify, enfim, acho que entra o anúncio mesmo assim, né? Se você não quer mais ouvir o anúncio, lá na Aurelo, o que acontece? A gente, além de ter o episódio para apoiadores, né, toda sexta, Uhum. esses episódios aqui que vocês estão ouvindo para todo mundo, ele também entra na Aurelo. Aham. E lá, se você paga R$10 por mês, além de você ter o episódio extra para apoiadores, que também sai na sexta-feira, é um episódio a mais, você vai ouvir o episódio sem interrupção de anúncio, porque na Aurelo não tem anúncio. Chique. Então, cansei. Gente, paga lá, poxa, R$10 por mês, ajuda É como nós. se fosse um aluguel. Isso! Ó, puxei pro tema. E não é um aluguel arrombado. O nosso episódio, ele vai sair bonitinho, a gente entrega um conteúdo de entretenimento. E espero. Acho que vocês gostam, né? Porque tem bastante apoiador Tem lá, bastante né? play também, né? Graças Bastante a Deus. play. Muito obrigado, inclusive, vocês, né? Que mantêm aí a gente no top de podcasts humor. A gente sempre tá ali, né? No top 10, ou ali perto, pelo menos. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. E como eu falei sobre aluguel, puxei o gancho. Pois é, Porque gente. o tema é esse. Vocês sugeriram lá pra gente falar sobre. Teve várias sugestões legais, né? Falaram pra gente falar de vizinhos. Perrengues de aluguel, né? Mas eu acho que vizinho em si dá um episódio só sobre vizinho, Também né? acho. E aí, recentemente, aproveitando também esse outro gancho, a gente saiu na revista Casa Cláudia. Ai, a revista Cláudia. É na Casa Cláudia ou Cláudia? Acho que é Cláudia. É na Cláudia mesmo, né? E a Cláudia é a revista física, tá?
tá, meninas? A física é digital. Saímos mostrando nosso apartamento, né, que a gente mora. E aí, tipo, vamos aproveitar que saímos aí na revista, né, mostrando o nosso cantinho que a gente ama aqui, nossa casa. E vamos falar um pouco, né, sobre justamente isso, imóvel, Vamos. aluguel. Porque também, até a gente comprar esse apartamento, a gente passou por 4 aluguéis. Aham. 4, porque esse apartamento também foi alugado antes de ser comprado. Sim, sim. E a gente tem histórias de aluguel pra contar pra vocês. E eu sei que tem essa trend, digamos assim, na internet de falar sobre. de aluguéis arrombados aí, lugar que é muito caro. Zoam muito São Paulo por isso, né? Porque aqui em São Paulo os aluguéis são muito caros. E o apartamento, gente, parece um cativeiro. E a gente foi em lugares assim, eu lembro, Então, né? Antes de, em várias situações. Antes de mudar pro primeiro, gente, eu vou até contar uma história aí que eu fui ver um apartamento sem o Felipe, que eu fiquei morrendo de medo. Morrendo de medo. Mas a gente foi em uns juntos, nossa, assustadores. Vamos contar tudo hoje pra Assustadores, vocês. porque é isso, né? Aqui o aluguel já não é barato. E mesmo que fosse, né? Eu acho que se você está alocando um lugar, né? Ele tem que estar no mínimo ali de condições de alguém se viver lá dentro do Mas negócio, a gente entendeu? sabe que hoje em dia, assim, na verdade, hoje tem mais aplicativos, por exemplo, né? Como chama? O Quinto Tem Andar. aplicativos, Né? que antigamente era ou imobiliária ou o próprio ali locatário, né? O Você locatário. negociava, né? Antes, a gente mora junto desde 2015, né? Então, antes de alugar o nosso primeiro apartamento, que também não era lá essas coisas, né? Ele tava todo arrombado. Ele tava. Nossa, gente. A gente viu outros apartamentos arrombados, né? Então, eu lembro que eu fui ver um apartamento no bairro da Liberdade. E assim, né? O anúncio sempre tem uma enganação, gente. Você tem que ler o anúncio e tentar decifrar qual que é a enganação. Porque o apartamento era muito bonitinho. Ai, mas às vezes só chegando lá que você vê também. O apartamento era muito bonitinho pelas fotos, bem arrumadinho e tal. E tava assim, né? Perto do metrô. E aí tinha o caminho do metrô e tudo mais. Eu falei, eu vou lá, né? O Felipe, não lembro o que o Felipe tava fazendo, que eu fui sem ele, não lembro o que é. Gente, eu comecei a descer uma ladeira. Assim, a Liberdade ali tem aquela rua central. Inclusive, a gente conhece muitas pessoas que moram ali, alugam ali. É um bairro muito bom de se alugar, porque é perto de tudo também, perto do metrô e tudo, né? Mas, como todo bairro, também tem os aluguéis longe do metrô, né? É que falava no anúncio que era perto. E pra gente, na época, ser perto do metrô era um requisito importante, porque eu ainda trabalhava na editora. Estudávamos, então, eu estudava o Fih ainda. estudava. Então, eu desci do metrô, comecei a descer a rua e descia, e descia, e descia. Aí saiu daquela parte legal da Liberdade e começou a ir pra um lugar mais complicado, assim, né? Porque é isso, gente. São Paulo tem lugares que são muito complicados, tem lugares que são perigosos, né? Tinha uma galera estranha na rua, assim. Então, enfim, eu fui descendo, descendo, descendo. E foi ficando cada vez mais complicado. Aí eu cheguei na frente do prédio. Primeiro que o portão do prédio estava aberto. Sabe esses prédios que fica aberto? Não tem uma portaria, assim? Não tinha portaria e tava aberto. Qualquer um entrava ali, sabe? Aí entrei, falei com o moço que tava lá dentro. Ele falou, é tal andar. Subi. Gente, o apartamento era minúsculo. Mas, tipo, muito. E ele tava terminando de… Eles estavam fazendo uma mudança. Tinha uma pessoa que tava saindo dele. Então, tava uma bagunça dentro. E aí, ele foi me mostrando os cômodos, né? E tudo mais. Só que na hora que eu entrei, eu pensei, a gente não vai morar aqui. Tipo, não tem condição de morar aqui. Porque por causa do lugar em volta também, não me senti seguro. E aí, eu só queria terminar logo essa visita, assim, sabe? Ele foi me mostrando o cara. E aí, ele falou, qualquer coisa você me manda, tal, me pergunta. E, gente, eu saí de lá tão… E não sei, eu fiquei muito chateada, porque era o primeiro que eu fui ver. E aí, eu já queria alugar logo, porque eu queria morar com o Fih e tudo. E eu fiquei muito chateado, porque parecia pra mim que todos que eu fosse ver iam ser assim, sabe? Não, mas procurar a casa não é a primeira vez que você vai encontrar, não, gente. Tem que ver muitas, Pelo né? contrário. Aliás, e nem deve ser, né? Porque acho que você tem que pesquisar bem, né? Embora, assim, às vezes… Quantas vezes a gente já não alugou… Dessas 4 que a gente alugou… a gente aluga e depois a gente descobre os perrengues que tem, né? Tem isso. Porque normalmente quando você entra, né? Tem aquele rolê de como a casa está pra você devolver como ela tava, né? Ai, também que é um caos, né? Então, às vezes, você entra e você vê assim de tabela, tá tudo pintado, tá bonito, né? Só que aí você não ligou uma torneira tal.
Você não tentou abrir a janela tal. Você não abriu, às vezes, lá a parte de cima do guarda-roupa, que nem no nosso último apartamento antes desse. Vários armários, gente, pô, ótimo, né? Vários armários pra gente colocar as coisas. E depois a gente foi abrir a parte de cima do guarda-roupa e a gente se tocou que a gente não tinha feito isso na vistoria. E aí a parte de cima era lacrada, não abria as portas, elas eram fechadas. É. Então a parte de cima a gente não conseguiu usar. E depois, com o tempo, né, a gente tendo muitas coisas aqui que a gente usa de gravação, de figurino, né? Isso ferrou um pouco a gente, porque não tinha o espaço que a gente achou que a gente teria, entendeu? Então, muitas coisas ali a gente às vezes não percebe, só depois, no dia a dia de uso, que você vê que às vezes você caiu numa cilada. É. E você está num lugar arrombado, entendeu? Exato. O nosso primeiro apartamento, né? Ele é o primeiro apartamento lá do canal, do Diva Depressão. É aquele que tinha os lambes-lambes na parede e tudo mais. Ele ficava ao lado do hospital Albert Einstein. Albert Einstein? Sírio-Libanês. Sírio-Libanês. E era uma… Assim, gente, muito perto aqui da Paulista. Então, uma localização legal, Não, localização né? ótima e também muito perto do metrô, assim. Ele ficava perto de 2 metrôs, Dois né? metrôs e tal. Não era grande, né? Tinha 35 metros quadrados. Aí tinha aquela parede falsa, Drywall, né? Drywall, que dividiu a sala para um quarto. Então era uma sala muito pequena e um quarto menor ainda também. É. Tinha uma cozinha que era bem pequenininha e a lavanderia e banheiro eram juntas, né? E aí a gente… Era o mais barato que a gente conseguiu. Tinha um certo espaço, porque tinha cômodos, embora pequeno, né? Então tinha divisões ali. Foi o que melhor a gente que deu, né? procurava. A gente pagava, gente, 1.300 e pouco. Isso pro centro de São Paulo, Bela Vista, Nossa! é muito, É muito. pouco, entendeu? Só que aí chegando lá, a gente viu por que era tão barato assim, né? O apartamento tava destruído ali. Destruído. O chão de taco tava todo solto. Muito solto. Tinha muito, 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 muito prego na parede. Muito Eu prego na lembro parede. disso também. Ali a pia do banheiro era meio que um tanque. Não tinha ali a parte do gabinete da cozinha. E aí, pra colocar, tinha que dar uma quebrada. Então a gente teve que quebrar. A minha família e a família do Eduardo ajudaram ali na reforma, né? A gente teve que carregar pedra, teve que quebrar coisa, teve que colar os tacos na mão, né? Porque a gente não tinha grana. Então, assim, não tinha como contratar ninguém. Vamos fazer aqui se virar. A gente teve a ajuda de poucas pessoas, assim. Eu lembro que o taco a gente conseguiu pagar uma moça pra fazer. E ela cobrou bem baratinho pra colar o taco, lembra? A Dina. Ah, é verdade, a Dina. Ela Mas a gente que ajudou ela, não colou. ajudou? A gente ajudou. A gente deu uma lixada também com ela. A gente lixou os tacos e ela colou, né? Só que, gente, era tão destruído que nem colar adiantava. Porque tava muito desnivelado até. Não Isso. encaixavam mais os tacos. Era Isso. muito antigo, muito Então, antigo. assim, foi um aluguel arrombado, mas que a gente conseguiu melhorar ele e a gente entregou. Running a business comes with a lot of what ifs. But luckily, there's a simple answer to them: Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what ifs into… Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Pra proprietária muito melhor do que Muito melhor. tava. Com muitas, tanto é que a gente não ia tirar o gabinete, não tiramos a pia do banheiro que a gente trocou. Ficou lá, né? Porque existe essa polêmica também, o quanto você deve mexer no imóvel. Mas eu e o Felipe, a gente sempre teve um pensamento, nem todos têm, e assim, acho que cada um faz o que quer. Mas a gente sempre teve um pensamento que assim, a gente tá quando você paga um aluguel, você tem que pensar que você tá investindo no seu bem-estar e também na localização que você precisa estar naquele momento. Então é um investimento. Não pensa que você está perdendo dinheiro, é um investimento que você faz. É assim que a gente pensa, né? É assim Porque que cada um tem uma Exato. visão. Naquela época a gente pensava, como a gente não pode comprar, então vamos alugar, a gente está investindo nesse momento. E também a gente estava investindo na nossa vida a dois, que a gente queria ter. E quando você melhora o ambiente, você pensa que assim, tudo bem, dá pena de melhorar o ambiente para depois largar ali, mas quem vai morar 2, 3 anos ali é você.
Então, eu acho que você tem que tentar negociar com o proprietário. Eu lembro que a gente conseguiu negociar A com gente conseguiu. O primeiro conseguimos. aluguel, ela bateu bastante, assim, de pintura, de mini Aham, reforma. Então, aham. eu lembro que o primeiro aluguel a gente pagou bem menos. E depois foi normal, assim, né? Então, acho que tudo se conversa, né? E eu lembro que a proprietária eu acabei não conhecendo. O Felipe conheceu ela com a minha mãe. Lembra que É você foi com a minha mãe? verdade, verdade. Acho que eu tava trabalhando, o Fih foi lá com a minha mãe. Verdade. E ela era gente fina, Foi bem gente né? boa. Não, a gente teve muita sorte, que eu acho que todas as pessoas que a gente locou, acho que todas, né? É, Foram teve- de boa. O segundo apartamento, depois desse primeiro, que também era um apartamento pequeno, o cara, ele fez a vistoria umas 2, 3 vezes e mandou a gente arrumar de novo. É. Pintura, detalhe, teve que fazer um monte de coisa de Teve. novo. E aí eu ficava um pouco puto, porque quando a gente entrou lá, não tá. Assim, a gente fez a vistoria e é isso. A gente não Esse primeiro a gente tinha noção que estava destruído, a gente viu, né? E a gente entrou, topou alugar sim, né? topamos, vamos abater então, vamos fazer o babado. Mas o segundo já foi com aquele, pô, vocês veem o que tem problema antes de entrar. É, a gente foi muito burra, A gente né, recebeu amor? um disquete, fotos de como era e teria que Isso. devolver. E aí depois a gente foi ver os problemas que tinham durante, né, o uso mesmo. E eu não lembrava que esse tinha sido tão chato assim. Ele foi insuportável. Esse foi um pouco mais. É... E é engraçado, porque esse apartamento, o segundo nosso, ele também tinha um drywall que dividia, né, os cômodos. Sim. Só que acabou que o estúdio onde a gente gravava ficava na parte que tinha uma janela muito boa. E a sala ficava num outro ambiente que não tinha uma janela. Então era muito escura. A nossa sala era muito escura. É, eu sentia muita falta de ter uma janela Nossa, com gente, sol. entrar um ar. E acabava que também a dinâmica do cômodo era muito ruim, se lembra? Ele era bem mal Era distribuído. muito apertado. É. Então esse foi, eu acho que a gente. Que eu penei muito, assim. Embora tivesse ali uma área de serviço, a cozinha dava pra se movimentar muito mais do que a outra. Lembro que tinha um perrengue com formiga lá, que as formigas entravam em tudo Nossa, que a o gente Felipe tinha. ficava... Mas ele foi importante. ficava Eu puto. sinto que esse apartamento nosso, ele foi uma transição, assim. Foi. Porque o primeiro era muito pequeno. O segundo foi um pouco maior, mas ele tinha alguns problemas. E o terceiro já foi bem grande, né? Não, nem tem o que falar. O terceiro, ele era… Inclusive, o terceiro, se não fossem outras questões, a gente até conseguiria ter ficado mais lá. Mas, Né? eu acho que o problema era a parte do estúdio que a gente queria ter. E lá a gente não tinha essa possibilidade Isso. de ter um estúdio pra gente poder gravar como a gente queria. Um estúdio, gente, com recuo, né, de câmera, pra você afastar mais ali do sofá. E o calor, era muito calor. Muito, muito, muito calor. E gravação, gente, ó… A gente tem muita experiência com gravação, né? Porque muitos anos nisso. Todo set de gravação que a gente vai, o ar-condicionado tá trincado. E hoje a gente sabe por quê. Porque os equipamentos de iluminação e câmera, eles esquentam muito o ambiente. Aham. Então a gente pensou, a gente precisa de um ar-condicionado urgente no estúdio. Então a gente começou a perceber que a gente precisava Mas também investir tinha o nessas coisas, né? Também tinha. Era o que tinha. Esse terceiro, pra quem acompanha lá no canal, era aquele que tinha tinha uma parede de espelho. Isso. Que também acabava. Era lindo, lindo, mas acabava com o Wi-Fi, não chegava até os pontos. Nossa, Ele bloqueava os como Wi-Fi. a gente sofreu com isso, gente. Mas ele era muito bom, tinha uma janela muito boa da sala, era muito gostoso. Ele era lindo, né? Ele é lindo o apartamento. O segundo, eu lembro que o que tinha muito bom é que o banheiro era dividido da lavanderia. Isso. Então, isso pra mim, o banheiro era muito bom. Eu gostava do banheiro de lá. Você Era um banheiro gostava? grande, você lembra? Era bom. Era um banheiro gostoso. Ter a lavanderia à parte, nossa, gente, também era uma outra Tinha coisa. um tanquezinho lá no fundo, né? Lembra? Mal cabia a máquina ali. Mas tinha. Mas tinha, né? Então, era gostoso. Lá também tinha um porteiro que não era muito gente boa, você lembra? O porteiro do o primeiro apartamento era maravilhoso. Tinha uma sapatona maravilhosa. Sim, sim. E o porteiro do segundo prédio, tinha uns 2 que eram muito legais e tinha um velho que era insuportável. E esse velho, ele fazia questão de ser grosso com a gente às vezes, sabe? Eu já bati boca com ele uma vez. É verdade. Então, sempre tem umas questões assim, né, gente? Nem tudo é perfeito, né? Até esse lugar que a gente mora aqui, tem questões aqui com o vizinho, tudo. Nenhum lugar vai ser perfeito. Não, morar em apartamento. Nem só apartamento, né? Às vezes é casa com o vizinho também, Mas dependendo quando do você vizinho. paga o aluguel, dá mais raiva ainda. Porque você tá pagando o aluguel pra passar raiva, entendeu?
Dá muita raiva, sabe? Né? Nossa, a gente tá contando aqui dos nossos, nem mas fomos é pro legal das a gente poder pessoas. contar o nosso também, né? Daqui a pouco a gente continua contando mais. Sim, porque foi a parte de locação. Foi o que a gente viveu. Acho que provavelmente a gente lendo aqui o de vocês, a gente vai lembrar de outras coisas que a gente vai contando junto, Sim. né? Você quer começar lendo? Vou ler a Cami aqui, ó. Dei muita sorte com aluguel, mas visitei 50 apartamentos antes de decidir. Moro no Paraíso, próximo à Paulista. Apartamento de 40 metros quadrados, com garagem inclusa por menos de 2.000. Olha, foi achado, pois hoje, pra fechar, já fica mais caro. Mas assim, vale dizer que é prédio antigo. Vivia dando problema no elevador, já fiquei presa, kkkk. Meu Deus. Não tem porteiro. Tive uma vizinha intrometida durante 1 ano e meio que passou a ser super babaca comigo quando soube que eu fiz o L. Nossa, ai. Que difícil, hein, Cami? Nossa, Cami. Mas é isso, o aluguel também tem essa diferença, né? Quando tem porteiro, quando não tem porteiro. Tudo isso tem que pensar. Tudo, né? né? O prédio antigo, o prédio novo. Aham, não, tem o aluguel, né, e tem o condomínio. Aqui em São Paulo, às vezes, o condomínio é mais caro do que o aluguel. Esse primeiro que eu falei que a gente pagava 1.300 já era com o condomínio, pra você ver. Então, esse realmente foi, né? Um achadão, né? Um achadão, pensando que era pequeno, né? Era 38 ou 35 metros 35, quadrados. acho, vida. Então, era menor do que o seu aí, que você falou, amiga. Mas tinha porteiro. Era uma sacada comunitária. Todos os apartamentos tinham. É um corredorzinho pra todos os apartamentos. Que era uma área externa, né? Por mais que fosse compartilhado, era gostoso, porque a gente podia sair ali, respirar um ar, tinha um bom mato ali, né, Era do lado. gostoso olhar ali, né? Então a gente conseguia respirar um pouco, eu lembro. É. Ali, tinha essa vantagem, né? Era bem tranquilo por ser parte do lado do hospital. Só quando acontecia alguma coisa assim, sei lá. Gente, era muito legal. Internações de famosos, Olha, eu falando que era enchia. legal, Deus me livre. Enchiam de carros de TV na rua, então aí ficava É. mais caótico, né? Uma vez morei num apartamento em São Paulo, cuja vizinha de baixo era maluca. Tô vendo que o pessoal aqui tá tendo mais encrenca do vizinho do que do aluguel, hein? Literalmente, do nada, de madrugada, vinha dar porrada na nossa porta, pedindo para pararmos de arrastar os móveis. Nós estávamos dormindo. Pensei, ainda bem que é alugado. Vou embora quando o contrato acabar. Às vezes o vizinho é o que você faz sair até do. Às vezes você tem um apartamento legal, com um condomínio legal, com um valor ok, mas aí o vizinho que caga. Tem essas questões. A gente nunca teve problema com o vizinho em nenhum outro apartamento. Sim. Aqui onde a gente mora é o primeiro lugar que a gente tá o que a tendo gente problema. tem, é o que a gente tem. Porque os outros, gente. Esse primeiro, ele ficava entre 2 apartamentos. O do canto não tinha ninguém morando, lembra? A gente ficou o tempo O que a gente do ficou. outro nunca aconteceu. A Também mulher nunca mal aluga- ficava em casa. Eu acho que ele também era vazio, se não me engano. Mas eu lembro que uma vez depois mudou uma mulher uma que ela era pessoa? bem de boa, assim, eu Aham, lembro. aham. É onde tinha o Brutus. Lembra que o Brutus invadia a nossa casa? Como era uma sacada, como eu falei, todo mundo junto ali, corredor, às vezes ela deixava o cachorro dela solto e ele entrava nos apartamentos que estavam abertos. E a gente Exato. sempre deixava a porta aberta, aí o cachorro da vizinha entrava no nosso apartamento. Às vezes a gente tava na cozinha, do nada ele entrava, assim, o Brutus, que era um budogão, assim, grandão. Ai, uma gracinha ele, inclusive. Uma vez o Felipe tava cozinhando, olhou pro lado, ele tava do seu lado, né? Nossa, eu tomei um Te susto. olhando. Ai, gente, mas ele era a coisa mais linda. Será que ele ainda é vivo? Imenso, Tomara que ele- gente. Esqueci do que a gente tava falando. Dos vizinhos. Dos vizinhos. E aí, às vezes, o vizinho. E muita gente muda por causa do vizinho, né? Às vezes. Tipo, a pessoa não aguenta. Tipo, ai, não quero ficar nisso. Às vezes, a paz que você vai ter, às vezes, nem vai ser um apartamento melhor do que você tá. Mas só de se livrar de ter um encosto ali de uma pessoa te infernizando. Exato. É melhor, né? Eu acho também. Mas é isso. Eu acho que vizinho é uma coisa, sei lá. Eu acho que quando a gente fala de aluguel arrombado, eu não sei se o vizinho entra nesse pacote, sabe? É mais assim, problema com o proprietário, problema de, sei lá, por exemplo, prédio antigo. Eu lembro que esse primeiro prédio nosso, a gente abria aquela caixa de energia, Sim. os fusível tava podre. Gente, enferrujado. Fusível Não, antigo é podre. Era fusível de vela, né?
Que nem se usa hoje em dia, aqueles quadros de energia, Exato. que é com disjuntor e tudo. Era um filtro de Exato. vela que tinha. Então, E aí, às vezes, caía energia. E pra mexer naquelas fiadeiras, nossa, era um caos, né? uma fiadeira, Era um um caos, caos. um caos. É... Rato parabólica. Morei 3 anos em um apartamento e não conseguia sair de lá. O apartamento alagava inteiro e o teto do banheiro caía. Meu Deus. Sem contar que começou a dar mofo e eu desenvolvi alergia. Parei no hospital, meu Deus, muitas vezes. A imobiliária não queria resolver e mandavam técnicos para arrumar o buraco com fita durex. Amiga! E aí ela mandou uma imagem aqui do mofo na parede. Ai, gente, mofo é uma coisa. complicada, né? Eu cresci numa casa com mofo, né? Lá em Mauá, onde eu morava, minha casa era muito colada com a do vizinho, então não sei se o esgoto passava do lado da parede, é morro, né? Eu morava em morro, então, tipo, é uma do lado da outra, né? E aí, não sei se a umidade do esgoto, da água, passava na parede, então mofava muito a parede, mofava muito o quarto. Até hoje mofa lá. Tanto que eu falo, vamos mudar de casa, mãe, vamos sair daqui, mas não quer, enfim, né? Pais, idosos. É. E eu tenho muita raiva de mofo, gente, eu tenho muita raiva de mofo. Tanto que aqui no nosso apartamento atual, que a gente comprou, o teto ficava, né, mofado por causa da umidade. E isso era uma coisa que me incomodava muito. Mas você viu como mudou o esquema? Nossa, a gente mudou, o que a gente fez, né? A gente jogou o banheiro pra janela. No caso, o chuveiro, né? O chuveiro. E, nossa, não tem mais. Você viu que não tem mais. Não tem mais, amor. A umidade sai direto ali. Não tem mais. E às vezes, quando a gente liga a banheira, ele dá uma acumulada de vapor, mas você abre a janela também e é Sim. esporádico, sabe? Sim. Mas mofo é foda, gente. E mofo, às vezes, é isso, né? Você pinta, você reclama, você tenta. Meu pai já fez bilhões de coisas lá em casa. E não resolve, né? Não resolve. Parece que é do Mofo. lugar. Não sei É a se... maldição do não lugar. sei, né? Lá em Mauá é muito úmido ao mesmo tempo, né? Ó, vou ler o da Emily aqui. Eu moro há 5 anos, pago aluguel direitinho em dia. Banheiro tá com uma rachadura que tá quase caindo e a dona não fez nada. Se a gente reforma, ela não quer descontar no aluguel. Qualquer reclamação de outros moradores, ela manda resolver entre a gente. E só aparece pra pegar o aluguel mesmo. Olha que filha da Olha, puta. seu barriga. Ela é a seu barriga. Senhor barriga e pesada. A gente teve imobiliária em quantos? O primeiro apartamento era direto com a proprietária, o que ajudou muita gente a flexibilizar valores e negociações. Ela era muito Né? aberta, como a gente falou, era muito gente boa. O segundo apartamento foi através de uma imobiliária. Que também a gente não teve muito problema, porque tudo que a gente precisava, a moça da imobiliária também era bem solista, assim. Ela até que resolvia. O dono era um pouco mais chato, né? O Encrencou com essas terceiro coisas, mas... também funcionou através de imobiliária, porque na imobiliária conheciam a gente. Então eu lembro que a moça também era legal, a gente ia lá, ela conhecia a gente, kkk. Foi. Querendo ou não, quando conhecem a gente, as pessoas são mais, elas ajudam e tudo mais, né? Mas o dono também foi chato, assim, ele queria… Eu lembro que a gente reformou bastante coisa lá. E ele quis que pintar… Que nem a nossa sala tava um cinza lindo. Era, com Boserri. Boserri, aqueles quadros a gente colocou. O Boserri, ele topou deixar. Mas ele quis que pintasse de branco. Era, ele queria branco. Gente, e assim, não, mas eu falei, tudo bem, tá tudo certo, né? Vamos fazer. O quarto de… A gente tinha um quarto camarim lá, que virou escritório, que ele tinha um papel de parede verde lindo na parede. E o teto também era um papel de parede novo, lindo. Ele não quis, ele não gostou. Então, e aí o que a gente pensa? Pô, a gente deixou mais interessante. Mas, meu… Um clássico. Se o dono é o dono… Não. Então a gente nem reclama. Porque a gente entrou ciente que todas as Isso. modificações a gente deveria retornar. Então, eu sei que a Karen e o Nelson, né, os nossos arquitetos que estão com a gente há um tempo aí, em paralelo à reforma que a gente estava fazendo nesse que a gente tá morando agora, eles também estavam fazendo a reversão do outro. É verdade. Foi meio caótico mesmo, agora que eu lembrei. Difícil, eu lembro que foi bem difícil. É verdade, teve muita ida e volta. É que a gente só não se estressou mais porque ficou muito na mão deles, mas teve muita ida e volta. O que dá raiva, acho que o que a gente fica mais indignado, é porque aquilo tem que reverter, entendemos, beleza. Mas, pô, tem coisas que a gente faz a mais que ficaram legais.
A cor de parede e papel de parede até entendo. Mas sei lá, a gente botou um lustre ali legal na sala de jantar. A gente botou um negócio ali legal no outro negócio. A gente arrumou aquela janela maldita que a gente não viu, que era fodida. A gente arruma. Então, acho que tem coisas assim que a gente fica mais indignado, né? Mas normalmente são coisas que é aquilo. Na vistoria, a gente não prestou atenção. Exato. Esse terceiro era o que a porta de cima do guarda-roupa era trancada, que era colada. Quando você abria, gente, era cimento que tinha. Não, abria Não porque existia um a armário. gente meio que tentou arrombar um pouquinho pra ver o que tinha dentro. E a gente chamou os arquitetos pra ver se tinha como fazer, lembra? Era. Pra ver se tinha como fazer o compartimento de cima. E aí, quando a gente viu que não dava, foi o sinal definitivo. Parece besteira, mas pra gente era um sinal de que não, a gente precisa sair daqui, porque a gente precisa de mais espaço, né? A gente precisava de mais espaço. Mas eu lembro que eu gostava muito do quarto de lá. A suíte era o quarto muito era boa. gostoso. Não, os banheiros eram muito bons. Eram muito bons. Eu gostava muito daquela casa. Foi. Lá a gente gravou o Gastronodiva, inclusive, da temporada remota. Isso, o Gastronodiva em casa. A cozinha era muito grande, Quadradona, muito boa. né? E a área de serviço também era gostosinha. A área de serviço. Tinha. Uma coisa que eu reparo muito é varal. Os varais lá eram bons também. A vista era boa. Eu acho que foi mais umas pequenas coisas ali, né? Isso do guarda-roupa que encrencou mais. Mas o chão tava bem bonito também, né? Enfim, tudo bom, mas né? é isso, eu acho que o que a gente levou de lição era assim. Gente, vai alugar, realmente você tem que ver tudo. Liga a torneira, vê se a água tá esquentando, vê como é que tá os varais, vê como é que tá o piso. Porque depois é isso, você alugou, você já fechou ali, aí depois você fica na mão do proprietário mesmo, né? Exato. Porque às vezes ele não vai querer as coisas. E tudo que a gente modificava, a gente procurava falar com ele. Às vezes, assim, se fosse uma coisa muito drástica, a gente perguntava, vamos fazer tal coisa e tal. Exato. Mas é aquilo, com a certeza de que eles podem querer que a gente reverta depois, E mude tudo, né? Vai fazer o quê? O LV mandou aqui. Eu sou a favor do aluguel porque as coisas mudam. E se não te servir mais aquele lugar, fica mais fácil de se mudar. Mas uma verdade quase absoluta é que lidar com os locadores, donos dos imóveis, é quase sempre muito difícil no quesito manutenção e melhorias. Eu sinto que donos de imóveis, eles não querem perder grana. Então, tudo eu sinto que eles veem como desvantagem, sabe? Ai, tipo, nossa, a sala tá cinza. Tava muito mais bonita essa merda cinza. Só que parece que tudo é uma desvantagem. Ah, não, pinta de branco de volta. E lá. Então, assim, eu sinto que tudo é um problema. Qualquer coisa. Então, eu também acho que quando você aluga… tem gente que só gosta de… Tem essa coisa também, né? Gente que… Não, só vou alugar, não vou comprar, vou alugar. Porque tem gente que gosta de mudar sempre também, né? Eu sou um cara, gente… Eu sei que o Fih também é assim. Eu sou um cara que… Eu gosto de criar minhas raízes, assim, sabe? E eu já tava querendo um lugar pra ser nosso mesmo. Sim, a gente tava muito com esse pensamento, Porque né? se for pra sair daqui num futuro… não sei, na verdade eu acho essa casa muito a nossa cara, assim, eu nem me vejo saindo daqui. Mas, sei lá, eu acho que pra gente era importante ter uma casa própria, no nosso caso, entendeu? A gente tinha o tão sonhado sonho da casa própria, Por causa né? do nosso trabalho também, essa coisa de ter montado um estúdio de gravação aqui, isso fez toda a diferença, sabe? Mas tem gente que gosta dessa coisa de se locomover, às vezes por conta de trabalho, acaba alugando num outro lugar, muda de cidade. Então o aluguel, ele é uma solução e eu acho que beleza. Mas eu acho que a comunicação com o locatário, e às vezes podia ser mais fácil mesmo, sabe? Tem gente que até pega que você não deve comprar, né? Você deve alugar, viver do aluguel. Tem esse rolê aí. Que compensa mais você alugar as coisas. É papo de rico isso daí também. Eu não sei. Não sei, é que a gente vem dessa geração, né? Nossa família pautou muito nossa vida nisso, né? Vocês têm que ter uma casa. Acho que a grande meta é o quê? Emprego e casa. A gente vem dessa geração, pelo menos, né? Então eu sempre tive esse rolê, mas eu sinto que também é uma coisa minha. Eu também sempre quis ter um lugar seguro pra eu estar. Eu sempre pensei isso também. Não sei se também, né, por causa da criação, isso vai além até, né? Tá preso dentro da nossa cabeça. Mas assim, eu sempre quis. Sempre foi o meu sonho, tanto que a gente sempre falava, né? Antes, quando perguntavam qual era o sonho de vocês com o Diva Depressão, era ter um lugar pra gente, sabe? E felizmente conseguimos realizar esse sonho.
Até ia puxar aqui, né? O apartamento anterior que a gente veio teve um fator a mais, que até tem uma pessoa aqui comentando disso. Que assim, a gente já queria sair de lá, mas a proprietária também pediu, né? O proprietário pediu o imóvel de volta. Coincidiu, né? Que é uma coisa que às vezes acontece e é Isso, foda. nossa. Porque isso, ele tá em contrato às vezes, e aí você não tem como, tipo, você não tem o que fazer, né? É. Ó, filho natimorto da Raianira. Meu Deus. Ódio! Que lá em casa a gente alugou um apartamento. Meu quarto não tinha janela. Gastei horrores pra comprar um ar-condicionado. Horrores pra instalar. E com um mês, gente. Meu Deus. A proprietária pediu o apartamento de volta. Que filha da puta. Porque minha mãe não tinha feito um contrato ainda. Nesse caso aqui, talvez rolou de moscar de ter esse contrato. Mas às vezes você faz uns contratos que tá lá a pessoa. Normalmente tem uma quantidade de tempo, né? Tipo, 1 ano a pessoa pode pedir de novo o imóvel, né? Acho que é isso. E aqui acabou que a pessoa fez aqui o rolê do ar-condicionado. Eu mandaria tampar tudo também, só de raiva. É, vai se fuder então. Pior que é um trabalho infernal, né? É pra que você às fazer de vezes novo. quando você vai consertar pra se vingar, você gasta mais. Então aí o que vai adiantar de Entendeu? vingança também? Eu sou bem. Tem gente que me chama de trouxa, mas eu sou bem desapegado, tá, gente? Por exemplo, né? Antes de vir pra esse, tinham as cortinas da sala, né? Deixei um monte de. A gente deixou as cortinas novas lá. Porque a gente também tirou a do cara. E aí. Acho que tava até guardada pra pôr de volta, nem lembro. Mas aí minha mãe ficou puta comigo que eu deixei a cortina nova lá. Falei, mãe, onde a gente tá indo é maior, não cabe. Eu não ia usar a cortina, sabe? Então eu acho que tem coisas que você tem que desapegar, entendeu? Ou você está com paciência de brigar por isso, entendeu? Eu não tenho essa paciência. Eu também não tenho. Eu não tenho, porque eu já não dá. Praticidade, sabe, gente? Eu lembro que a gente arrumou também uma janela no nosso segundo. Você lembra que a gente deixou uma janela? Não, a gente deixou as persianas. Isso. Deixou persianas Minha mãe lá. também ficou puta. Mas Só que não ia caber nos outros, não ia né? caber, Não ia gente. servir, Não não ia cabe. adiantar. Então, o que adianta, sabe? A gente dá e doa, gente. Pra quem a gente sabe ali, colegas que às vezes sempre tem um amigo que tá precisando de alguma coisa. Nós já doamos sofá, nós já doamos vários sofás, inclusive, estante. Eu lembro que na segunda casa, o nosso sofá não tava mais bom. Tava já gasto, né, gente? Porque a gente já tinha os gatos, o gato já tinha arranhado tudo. Mas aí a gente tava mudando e um moço passou na rua perguntando se a gente ia querer, porque ele ia levar, e levou lá. Então sempre tem alguém ali que vai querer o que a gente quer. Mas aí nesse caso a gente nem foi pra ninguém, né? Ficou lá. A gente devia ter dado pra alguém, talvez. O quê? Então. Não, mas é que a gente precisava devolver as cortinas porque antigas, assim, se né? você tirou a cortina do cara, né? Verdade. E a cortina do cara tava caindo aos pedaços, Nossa, entendeu? era horrível, eu lembro Aí das ficou lá, cortinas. nossa, sabe, no lugar. Então, eu acho que tem coisas que você tem que desapegar, sabendo que já que você alugou e você modificou o lugar… Mas é que um ar-condicionado, né? Não, Puta ar-condicionado é uma coisa cara, Não, mas eu acho né? que o ar em si dá pra você levar, não? Dá, acho que dá. O ar em si, pelo menos. Pra você que fique um desinstalar, buraco né? lá, vazio. Eu acho também, eu acho. Paulinha. Bom, divas, eu sou uma mera estudante universitária. E aqui os donos de aluguéis colocam um valor muito alto. Putz. Sendo que muitos estudantes não têm grana. E é umas casas ruins que nem janela tem. Enfim, falta noção desses proprietários. Beijos, meninos. Eu acho que às vezes é falta de noção mesmo. Porque, não vou dizer todos, mas muitos locatários têm até mais de um apartamento, né? Lembro que a primeira, essa moça que alugou esse primeiro apartamento pra gente, ela falava que ela tinha outros imóveis. Ela falou num papo assim com a gente. E aí você pensa, pô, a pessoa tem outros imóveis, que custava cobrar mais barato, né? No rolê. Porque é o negócio dela, né? Eu entendo também, é o negócio da pessoa. Entendo, mas sabe? pô, você não pensa que o apartamento já não é muito, não tem janela direito. Apertado foda, pra né? caralho. É foda, vai Mas se que fuder, custa né? você baixar um pouquinho aí, na verdade, né, esse aluguel? Na verdade, é ser justo, né? Tipo, já que você tá entregando uma coisa arrombada, vamos arrombar também a merda do preço, entendeu? Então eu acho que é você ser um pouco mais justo.
Mas é isso. Na verdade, eu acho que eles são mal acostumados, porque sempre vai ter um estudante, sempre vai ter um desesperado, sempre vai ter um casal gay que quer morar junto logo, porque não pode ficar junto em casa e vai pagar. Que precisa. Entendeu? Então é isso, sabe? E de estudante, o povo ainda rouba mesmo, às vezes, né? Nossa, tipo, sabe que tá vindo perto estudar. de faculdade, perto de escola, é uma merda. Eu lembro que quando a gente tava procurando um desses nossos que a gente alugou, a gente foi no apartamento, aquele apartamento que tinha um banheiro verde, você lembra, amor? Não sei se você lembrar. Que era bem alto, que a casa tava destruída. Será que eu vou lembrar? Não sei se eu vou lembrar. Gente, era um apartamento, assim, grande, que se o proprietário tivesse renovado ali, pintado, sabe? Limpado, aliás, porque tá tudo sujo. Onde que ele ficava, você lembra? Ele ficava, eu acho, na 9 de julho. 9 de julho. Nossa, eu não vou lembrar. Acho que era perto daquele hotel que tinha balada, a festona da Madonna antigamente. Ah, sei, lembrei. Gente, nossa, era caiu aos pedaços. horrível e sujo e mal pintado. Porque se tá sujo, você que entra pra alugar, você já não quer. Nossa, né? No mínimo que esteja arrumadinho, sabe? E um aluguel caríssimo, entendeu? É. Tipo, caríssimo. Você fala, pô, a pessoa não… Vai tomar no cu, sabe, né? tudo sujo, tudo destruído. Sabe, poxa… muita sacanagem também. Nossa, eu lembro que eu saí daqui lá indignado com o negócio. Porque você pensou, pô, você poderia estar bonito, sabe? Assim. Aí você vai entrar pra você… aquele processo. Vou ter que conversar com o proprietário pra reformar tudo. Aí vai depender dele aceitar ou não, porque às vezes ele não vai querer também que você reforme, porque ele não quer descontar do aluguel. E aí, pô, aí você vai entrar ainda, você vai ter que esperar reformar tudo. Olha o rolê todo. E fica nessas, né? Mas é isso, gente. Vai procurando outros. Era o que a gente fazia, né, amor? Acho que às vezes a gente não encontrava um perfeito, mas a gente via que, sei lá, a pessoa tava mais aberta a conversar, a fazer as coisas. Ah, então vamos topar esse. Porque às vezes é melhor a dor de cabeça do que ser… Eu acho. É que, na verdade, assim, eu lembro que a gente visitou muitos, mas, gente, realmente você precisa visitar, é bom, mas é desanimador também. Porque você vê cada situação que te revolta, essa é uma situação que me revoltou também. Sim. Revolta muito. Sim. Ó, aqui tem, por exemplo, a Pamela Coutinho tá contando aqui o caso de quem aluga. Que também é um outro lado da história, né? A proprietária. Acho importante também trazer, eu né? acho também, vamos lá. Ó, nossa, acabei de pegar a chave da casa da minha mãe. Estava alugada há 2 anos. Destruíram a casa, além de nunca terem limpado. Os vizinhos relataram que eles eram porcos. Pior sensação do mundo. Chorei muito. Minha mãe quase morreu. Lutou tantos anos pra ter a casa e agora tá assim. Também tem essa outra questão aqui, né? Do povo também ser folgado, né? Às vezes também a gente fala também de quem tá alugando o rolê, mas também, poxa, também tem que ter um mínimo de bom senso, né? Por exemplo, nessa casa que a gente tá falando aqui das paredes cinzas, né? Que a gente teve que pintar. Fica indignado, pô, tá tão bonito, tá, beleza, mas não quis. Mas lá a gente quebrou vidro, a gente chegou a quebrar umas partes de vidro do imóvel. Sim. E aí, pô, vamos arrumar, né? Obviamente a gente tem… Tudo que a gente fez de, entre aspas, errado ali, que cagou, a gente arrumou. A cortina, né? que a gente zoou aqui. Pô, se a gente jogou… não lembro se a gente jogou a outra fora ou não. A gente jogou a antiga fora? Não lembro. Acho que a gente acabou jogando depois. Acho que a gente jogou. Porque tava muito acabada também a cortina. Tava destruída. Mas mesmo assim, se tava lá e o proprietário, né, pô, tinha a cortina. Então vamos deixar a nossa, que é nova, tá bem melhor. A nossa era blackout, a que tinha lá não era blackout. Exato. Mas beleza, pô, usamos, é isso, não vamos usar na outra. É o mínimo também de se fazer, entendeu? Então tem esse outro lado também, obviamente. Tem gente que realmente não cuida do ambiente, né? Então assim, dá pra você entender, né? Que são os dois lados da moeda aí também. Divas, eu já tive que sair fugida de um apartamento que eu e minha amiga alugamos. O cara que alugou pra gente era neto da proprietária e ela não estava sabendo de nada e nem recebendo dinheiro. Quando essa senhora voltou de viagem, foi lá na casa xingar a gente. Mudamos às pressas. Meu Deus! Nossa, mas aí sobrou pra vocês? Se vocês estavam pagando pra alguém, poxa. É, E aí? foda, né? E como faz o E negócio? aí, como é que fica, né?
Meninos, meu perrengue com aluguel foi depois de alugar, risos. Morar sozinha e estar sempre nos pensamentos. Como assim? O morar sozinha e estar sempre nos seus pensamentos, encarar a nossa própria solidão. Ah, ela tá filosofando aqui. Encarar nossa própria solidão. Acho que pra mim essa foi a parte mais difícil. Em nenhum momento me arrependi, mas me deu um choque de realidade sobre mim. A Adri aqui ela foi mais a fundo, né? Porque ela tá falando muito aqui do morar sozinho, independente. Aqui não é sobre aluguel, não é sobre a vai além treta. aí, né? É sobre você estar ali num ambiente sozinho, né? Eu e o Eduardo não tivemos essa experiência porque a gente já foi morar junto, né? A gente teve a experiência de ir morar em casal, que também é bem assim. É diferente, novo, né? Porque Sim, a gente passou o sim. tempo todo morando com a nossa família. E aí você morar sozinhos, ter essa responsabilidade. Você cuidar desses outros perrengues. Porque normalmente lá nas nossas casas era nosso pai e nossa mãe que ia. Eles que lidavam com tudo, né? Eu vou cuidar do mofo, vou cuidar da burocracia de alugar um apartamento. Que aí nosso primeiro a gente teve que ir atrás de fiador, então eu tive que conversar com a minha mãe pra ver se ela liberava ser o fiadora. Os móveis que você vai ter que pegar. Sua mãe que foi nossa fiadora? Do primeiro? Que teve um que foi a minha irmã, né? Acho que teve um que só. Olha que caos. Sua mãe foi fiadora do primeiro e minha irmã foi do segundo. Ou foi um calção que ela deu, não lembro. São coisas que você nem passa pela sua cabeça, né, Ai, gente? calção também é um do que caos, você precisa né? comprovar. Porque às vezes a gente encontrava o apartamento também, mas aí o medo, primeiro, né, que a gente somos youtubers. Então a gente pensava, como a gente vai explicar a nossa renda se a pessoa não entender nada disso? Exato. Outra coisa que, obviamente, a gente sempre tem receio, somos gays. E a gente sabe que tem pessoas que deixam de alugar porque a gente é viado, entendeu? Nunca aconteceu, graças a Deus, né? Nunca aconteceu. Que a gente saiba, né? Às vezes, sei lá. Mas eu digo que todos que a gente quis alugar, a gente conseguiu. Conseguimos sem essa preocupação. Mas a gente tinha. Quando às vezes era imobiliária, a gente ficava ali meio receoso em falar que a gente somos um. Sabe que a gente fala que a gente é um casal? Tanto que antes da gente alugar esse aqui, da outra vez que a gente alugou o outro, o anterior a esse, foi um cara evangélico que levou a gente lá. Foi ele que levou a gente. Mas ele foi super querido, super Não, fofo. Querido. Porque eles ganham a comissão deles também, né, gente? Não, Mas a gente tá em ambientes, né, gente? Felizmente aí, graças a todo o nosso trabalho, a gente tá em ambientes que… Mais Às vezes, privilegiados, e às vezes você não encontra LGBTs nesses ambientes aqui, né? Tipo, no prédio que a gente tá, aqui são famílias, mas tem gente idosas, antigas aqui, que você fica com medo, né? De, pô, como a vizinhança vai ser, né? Tem vários outros receios, né, no aluguel. Você acaba que, por mais que a gente estejamos aqui dentro do nosso apartamento, a gente encontra as pessoas. A gente tem como a gente já tinha passado perrengue com esses outros, com porteiros, né? A gente fica com medo. Como Sim. vão tratar a gente ali, né? O porteiro eu jamais vou saber se era homofobia ou se era insuportável mesmo. Porque às vezes a pessoa só é insuportável mesmo. Porque também, infelizmente, a gente também encontrou já muitas pessoas incríveis. A maioria das pessoas, porteiro que a gente encontrou, de outras pessoas que até aqui nesse prédio, né, a gente falou da vizinha, mas tem vários outros vizinhos que tipo, pô, assisto vocês, que legal, acompanho o canal de vocês. Então, por um outro lado, também, graças a Deus, a gente também tem experiência. As experiências boas são maiores do que as experiências ruins. A gente não tem. A gente teve sorte, assim, eu acho, sabe? Não, pelas histórias que as pessoas contam, a gente fica até agradecido, né? A gente teve sorte. Olha a Rafaela Moura, também contando aqui um caso de quem também aluga. Eu não estou lembrando de nada que aconteceu comigo, mas semana passada mesmo, a inquilina da minha sogra saiu fugida do AP. Não entregou nenhuma chave e está devendo 4 meses de aluguel. Eita. Ninguém consegue contato. Foi embora para Curitiba, Meu segundo a Deus, síndica. olha que safada, ela deu o golpe. Aqui é a pessoa que sumiu, entendeu? Ela deu o golpe total. E aí, como é que fica? E aí, né? Também. O que você vai fazer, né, gente? Vai botar a polícia atrás da pessoa? Foda, né? Foda. Mas é por isso que existem os contratos, né? Mas tem gente que não tá nem aí também pra contrato, não, tá né? nem aí, né? O menino Jorge. Eu, na última semana, passei muito perrengue na casa onde eu moro. Porque toda hora tava sem luz. Fiquei mais de 40 horas para descobrir
Depois que o problema era um fio que estava frouxo. Meu Deus. Eu amo morar de aluguel, onde eu moro, mas que perrengue. Por muito pouco não fui embora. Amigo, é que às vezes é isso. Às vezes você tá num perrengue, mas aí você vai mudar, você vai pra um perrengue maior. Exato. Então, Aí você acaba aceitando o perrengue atual, né? porque é isso, 100% nunca vai ser. Ó, Girl from Rio. Tava procurando um quarto pra alugar. Simplesmente achei um que não devia nem ter 6 metros quadrados. Tinha um chuveiro no meio do quarto, do lado do cooktop, com um frigobar embaixo e um armário minúsculo pras roupas. 550 euros. Na Europa. Nossa senhora. Dizem que os aluguel lá fora também, gente, é babado. Aqui em São Paulo, cada vez vem crescendo mais os apartamentos pequenos também, né? De locação, onde é tudo amontoado ali, né? E às vezes é isso, né? O preço que é o que choca. Porque, assim, o lugar pequeno também choca, obviamente, né? Porque, é bom você ter ali, né? Um espaço melhor. Mas, assim, já é pequeno e ainda é caro. Puta que pariu, né? Então. Mas aí eles botam outras vantagens, né? Tem piscina, tem academia, tem lugar de trabalho. Mas às vezes você nem usa, né, gente? Às vezes você nem, né? Fica complicado, né? Drag Heaven Cloud. Me mudei pra Fortaleza pra começar do zero. E a única coisa ruim foi o local. Era literalmente uma cela de prisão. Só que era um quarto e banheiro. O dono, além de ser bolsonarista, resolveu fazer uma obra ao lado da minha cela. Às vezes ia até de madrugada e não adiantava reclamar. Mas o pior não foi isso. Alguns dias antes de me mudar, foi encontrado um cadáver em decomposição em um dos apartamentos. Infelizmente, foi um de nós. A vítima foi asfixiada e levaram tudo dele. Dei graças a Deus que já estava de saída, mas fui dormir com um aperto. Meu Deus, amigo! Amiga, eu sinto muito. Que pesado, gente. Que pesado. Ai, que horror, gente. Às vezes a gente vê essa história, né? Que tipo, o vizinho sentiu um cheiro ruim. Depois descobriram que a pessoa faleceu dentro do tinha apartamento. uma pessoa morta, né? Ai, que horror, gente. Ai, sinto muito, viu, Que amiga? horror. Que te traga muitas alegrias. É que morar em apartamento, né? É isso, né? Às vezes você nem conhece exatamente as pessoas. Por mais que você more no mesmo lugar, você não vê todo mundo ali, né? Você não sabe e tal, né? Mas sempre rola uma fofoca também, né? Das outras pessoas ali, né? Ó, mais um perrengue da Camila aqui, ó. Ai, que horror. Nossa, fiquei passado com essa Também. história. Teve uma noite que eu tava prestes a dormir. O corpo já ficando pesado. E eu quase entrando no sono. Quando, do nada, o piso do meu quarto estufou e começou a estourar. Teve que tirar o piso do quarto todo. O dono do apartamento não quis colocar outro piso e fez um cimento queimado, que mais parece um cimento batido. Meu Deus. Sem contar as coisas que estragam e ele mesmo quer arrumar fazendo gambiarra. Mão de vaca no último. Amiga. Ai. Gente, o piso estufar. Olha que bizarro, o piso estufou. O piso estufou. Olha, Pode que acontecer, bizarro. né? Pode Mas acontecer. que coisa Mas o problema é ele bizarra. resolver de uma forma porca, né? Poxa, isso Então, que é e o você problema. continuar pagando a merda do aluguel, sabe? Então, mas aí, será que a gente quer gravar um vídeo, Uma Amiga Deixa de Ser Trouxa, com a doutora Faida? Advogada. Que ela sabe dos nossos direitos. Não sei se dos direitos mobiliários, mas… Então, eu quero perguntar à doutora Faida. Eu queria que vocês mandassem esse tipo de… Posso falar pro proprietário… Não quero esse piso, eu aluguei com outro piso, então eu quero… Se eu entrei e eu tenho que deixar do jeito que tava, então você tem que manter do jeito que tava aqui, do jeito que eu aluguei. Não é? Exato, eu também Não faz acho. sentido? Eu também acho. Será que ganharia essa na justiça? Acho que não. Mas, né? Não sei, né, ó. A Bulebule. Moro numa casa que eu amo, planta perfeita, localização maravilhosa, vizinhança ótima, casa espaçosa, iluminada, Olha, arejada. qual que é o Deus. perrengue? Algum perrengue tem que ter. Preço bem ok. Porém, a casa é antiga, na qual foi feita uma bela maquiagem para alugar. Ai, deu uma maquiada ali, um truque. E um ano depois, cada dia é uma nova descoberta de infiltração / problemas. Ai, amiga. Aqui eles disfarçaram, eu acho, né, assim… Porque é isso, não é só… Às vezes você entra e tá tudo pintado, bonito. Pois é, mas por baixo da tinta, né? Por tem baixo… um cadáver na parede. Tem, ó, gente, fiação, encanamento. Nossa. Fiação, encanamento, o que mais? Eu acho que tem que se atentar. Formigas.
Gente, formiga é uma coisa que se você não Gente, tem como eu passei paciência, rápida com aquelas o formigas. Fih ficava muito nervoso. Eu ficava com muita raiva da formiga, gente. Que era na pia toda, né? Não, dentro dos armários, Elas ela faziam um entrava. caminho todo. Dentro do açúcar. Ai, as formigas, que raiva, que raiva, que raiva. Porque tem gente que fala assim, ai, conversa com os outros vizinhos antes de alugar, mas eu também não tenho essa… Vai ficar batendo de porta em porta, gente. Vai se pra fuder saber também. Aí já é muito também, né? Maílson Fernando Pereira. No primeiro apartamento que morei oficialmente em São Paulo, nunca tinha usado aquecedor de água a gás. O do apartamento não funcionava direito. Chamei um técnico, simplesmente tinha um buraco no aquecedor. E o dono, nossa, esqueci de te avisar. Em tempo de colocar fogo em tudo. Esqueci E aí de ele avisar, mandou é aqui, ótimo. gente, olha, tudo. Olha o buraco. Tem um buraco enorme no aquecedor, gente. Um arrombo enorme. Meu Deus do céu. Mas esse aquecedor também tem uma raiva de aquecedor assim, eu detesto. Aqui a gente teve sorte do aquecedor tá novinho, né? É uma coisa também a se atentar. Aquecedor. Se for aquecedor a gás, gente. Chuveiro, torneira, tem que abrir todas as torneiras, gente. Bem coisa de Abre véia. todas as torneiras. Abre torneira, abre deixa todo uma o hora chuveiro, saindo água. Testa as janelas também. Lá no nosso primeiro, aquela janela com 50 mãos de tinta uma em cima da outra. Nossa. Que tá travada e você não consegue mais abrir nem fechar. travada. Tem que deixar daquele jeito, entendeu? Tem que testar também pra ver como é que tá. Abrir todos os guarda-roupas, as portas de cima. Caso tenha, Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Dani, outro caso é que morei numa casa onde o teto do meu quarto era de gesso e caiu. A sorte é que que eu não tava na hora. Mas ficou aquele buraco por meses. E quando chovia e relampejava, parecia um filme de terror. Ai, coitada Ai, Dani. amiga. Gente, histórias de aluguel, onde você pode encontrar muitas tragédias, e às vezes você até repensa, será que eu estou vivendo mesmo uma tragédia? É com a Nathalie Neri, né, nossa amiga. Nossa, a Nathalie passou por uma saga. A Nathalie, e passou pelos aluguéis, e agora quando ela foi comprar a casa dela também, foi um inferno, de reforma, de tudo, entendeu? Tudo, um caos. A Nathalie é um exemplo de você pensa que você tá sofrendo e você vai ver que tem gente pior, Um exemplo né? de superação aí, né? Jéssica Carvalho. No nosso apartamento, nosso primeiro entrava um cachorro, né? Que era da vizinha. Na dela entrou outro animal. Fui morar de aluguel em uma casa. E na segunda semana entrou um lagarto enorme na minha sala. Meu Deus. Estava me olhando deitadinho no tapete. Arrumei minha mudança e avisei pro proprietário no mesmo dia. Ele que queria cobrar uma multa enorme. Chorei tanto que ele deixou eu sair. Olha, desesperada. Nossa, Queen. Jéssica, mas você mudou só por causa do lagarto? Então. Né, amiga? Tira o lagarto. Dá uma enxotadinha ali, Eu não tinha medo de sei. morcego. Entrava morcego no apartamento. Pomba. Ai, pomba. Ai, que medo de entrar uma pomba no apartamento, gente. O que eu ia fazer? Inseto já era, né? Nossa. Qual foi o apartamento nosso que entrou aquele… Foi esse, o primeiro, que tinha o grilo verde. O grilo. Meu Deus, o que grilo. inferno que foi aquele dia, Felipe. E a gente não gosta de matar os bichos, então a gente quer tentar tirar eles com vida. Meu Deus. Nossa, nesse que a gente tá é o que entra menos bicho. Entra Joaninha muito, né? Joaninha Nossa, tem muita que aqui. tem muita joaninha. Mas nunca entrou formiga, não tem. Vizinho, Barata cachorro não tem. difícil. Barata é difícil. Acho que esse é o mais assim, pra isso a gente realmente não tem o que É que o reclamar. nosso andar é um pouco mais alto também, né? Dizem que isso interfere. Mas nos outros, o anterior não era? Era qual andar o anterior? O outro era Quinto? um a menos que esse. Ah, é. E aí… Mas o outro não tinha também tanto bicho. Tinha. Entrava bastante inseto lá, eu lembro. É? Mariposa, entrava horrores Nossa, mariposa. Mas é que tinha coisa perto. Depende do lugar também. Não sei. Ai, eu odeio mariposa, aquelas marronzonas, gente. Eu tenho pavor de mariposa marronzona. Morro. Ai, gente. Lá em Mauá, nossa, entrava tudo. Old Girl. É caro. Mas eu moro em um bairro de idoso. E eu amo. Final de semana, parece que eu tô numa roça. Tem barulho nenhum. Só queria fazer amizade com a Kakura e as senhorinhas que ficam fofocando na rua. Mas eu sou antissocial. Então você não queria fazer, né, amiga? É, amiga. Mas é que morar em bairro de senhora também é isso, né? É isso. Ai, mas tranquilidade, né, realmente. Ai, nada paga, gente. Esse negócio de morar em lugar fervido não tem vantagem nenhuma. Pra mim não tem também. Não tem, porque você quer dormir um momento ali, você quer descanso, entendeu? Então ter barulho na rua, ter
confusão, não vai agregar, sabe? Não vai te levar Às vezes a nada. você tem a ilusão, ai, pô, eu quero morar num lugar fervido porque eu quero me divertir. Mas não vai ser divertido, gente. Pensa que você volta do trabalho cansado, você vai querer se divertir? Não. Você vai querer dormir, entendeu? A não ser que você seja 19 anos de idade. Mesmo assim. Mas eu depois acho você vai que cansar. Uma hora você quer descansar, não Você sei. vai cansar. Não, lugares de idosos são os melhores. E perto do hospital, né? É, Perto do hospital é a eu melhor já coisa. digo por experiência própria, tá? Sui, investir na casa própria é a melhor opção. O último perrengue que tive com aluguel foi quando me mudei. Paguei o maior prejuízo depois da vistoria, por coisa que já estava danificada. A minha dica é, antes de imobiliarem, tirem fotos de tudo. Poupa serem lesados assim. Mais uma dica então aí, meninas, de mais você uma fazer dica. suas próprias fotos pra provar, né? Porque tem as imagens que eles montam, mas aí às vezes é bom você ter seu próprio álbum. Exato. E tudo registrado, ó. Tá, vocês mandaram essas fotos, mas eu tirei umas aqui, eu também quero que fique registrado essas fotos. É entendeu? importante. Importante. Fica a dica, meninas. Gabriel, esse momento é meu. Já sofri muito na mão de imobiliária. Uma vez que o banheiro estava com um vazamento que foi aumentando, até virar uma cratera no chão do box. Meu Deus. Só assim convencemos o proprietário a arcar com reparo. Nossa. Mas quem teve que pagar para tampar o buraco fomos nós. Mas Que depois ele absurdo. ressarciu você, né? Acho que sim, né? Calme Wes. Quando ligo pra minha mãe, ela me pergunta se tô juntando dinheiro pra comprar uma casa. Ai, um clássico. Isso é um clássico da mãe, né? Elas querem cobrar a gente disso, né? Moro na Nova Zelândia, onde uma casa velha não custa menos que $1 milhão. Meu Deus, que caro! Ela pagou R$18.000 na casa dela. Porém, isso há 25 anos atrás. Ai, minha senhora. Na época dos nossos pais, eles compravam as caia aí, gente. Gente, mas aqui a gente tá falando muito de aluguéis caros aqui de São Paulo. Mas se você sai um pouco de São Paulo, você já encontra lugares com preços muito mais acessíveis. Mais afastados do centro e tudo, né? Às vezes, muita gente tem a pira, quero morar em São Paulo, mas às vezes compensa você morar ali numa região, né? A Lidiane Bergman, né? A winner do nosso Corrida das Blogueiras aí. Ela não tá aqui no centrão, mas não tá tão longe assim. Encontrou um apartamento maravilhoso, que o condomínio dela… O apartamento não é enorme, mas tem um condomínio muito completo, né? Com lavanderia. Tem até mercado dentro. E ela falou que tá tendo uma experiência incrível lá. Então, às vezes, é procurar um pouco fora. Por mais que talvez dê um rolê a mais, mas talvez compense aí, né? No aluguel, né? Dá uma olhadinha, né? Eu aceitei o fato de que nunca terei uma casa. KKKK. Calma, Wes. Olha. Calme, Wes. Calma, Wes. Calma que não é assim. Amigo. E às vezes você não vai conseguir aí, mas consegue em outro lugar. Exato. Que $1 milhão também é… Nossa, é muito dinheiro, gente. Um pouquinho de coisa, é né? louco. Não, vamos com calma. Dom. Tinha uma vizinha com 9 gatos. Não acho isso um problema. Também não acho, mas vamos Quer ver qual dizer, que né? é o rolê aí. Quando eu deixava a janela aberta, ia fazer alguma coisa na cozinha, na volta tinha um gato, deitado na minha cama. A vizinha pedia paciência pra mim, porque outro vizinho tinha ameaçado matar os gatos dela. Ai, que horror. Ai, gente. Eu amo gatos, mas jamais faria isso. Eu tô falando gatos, mas em vez dele escrever gatos, ele bota emoji de gatos no texto, ó. Então tem vários emojizinhos de Ai, gato. que bonitinho. É pra poder economizar os caracteres, né, do Isso. tweet. Ai, amei. Olha aqui, ó, você falou de gente que gosta de mudar, eu não tenho paciência também, não. Detesto, gente. Assim, se tá num perrengue, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Nossa, detesto. Mas gente, empacotar tudo. Ai, é um caos. É que a gente também tem muito treco, né? Como vocês sabem. Ai, mas a minha irmã acabou de fazer uma mudança, ela tem pouca coisa e sofreu igual. Ó, a Mai, já mudei 15 vezes. Ai, amiga do céu. Estou fazendo a 16ª agora. Meu Deus. Pelo menos aprendi a fazer contra-vistoria para sair do apartamento sem ter muito problema. KKKK. Já me fudi muito. O que é uma contra-vistoria? Não sabia. Acho que você prova que se você fizer suas próprias imagens e tudo, Será que é isso? talvez você prova que já tava assim, sabe? Quando você chegou. Olha, fica a dica da Mai então, gente. Como uma amei. pessoa que já mudou 16 vezes. Não tem experiência maior que Não essa. tem experiência Mudar maior que 16 essa. vezes, gente. Isso é louco. É muita coisa, né? Olha esse aqui da Eni Elise. Uma vez eu resolvi colocar os travesseiros para tomar sol no quintal, que era de livre acesso para o proprietário e para os inquilinos.
Lá na parte de cima, o proprietário vivia fumando cigarro, pois ele foi lá e, quando terminou, jogou o cigarro e botou fogo no meu travesseiro novinho. Amiga do céu. Meu Deus. Olha as E aí, como histórias. você faz? Você vai brigar com a pessoa? Como você resolve? Porque botou fogo, né? Então, e aí? Ai, eu sou tão cuzão pra brigar pra essas coisas, gente. Eu não brigo com ninguém dessas coisas. Por incrível que pareça. Ó, mais um caso aqui de inquilinos, tá? Tô vendo que os proprietários também estão hablando aqui, tá? Vamos lá, Proprietários também importante, sofrem. É importante. Parangarico de Rimiruaro. Tivemos um inquilino que durante a pandemia ficou quase 1 ano sem pagar. Muita gente, né, teve dificuldades de pagar aluguel na pandemia. Perdeu o emprego, né? Então, acho que é de se entender. Mas o caso continua. E nós deixamos porque ele trabalhava por conta. Beleza. Quando percebemos que ele voltou a trabalhar, fomos pedir pra ele pagar aos poucos. Ele fugiu. E não Deus. só fugiu, tá, gente? Isso aqui eu acho meio bizarro também. Ele fugiu e levou o vaso sanitário e pias, alegando que tinha colocado. Que louco. Mas ele não tinha colocado, então? Não, se ele colocou, eu até entendo. Assim, a pia. Agora o vaso sanitário. Estranho, né? Nossa, que coisa estranha. Que Levou rolê o vaso estranho. Mas é por isso que tem que ter a vistoria, gente. Do antes e do depois, né? Então. Porque se ele trocou, no mínimo tem que deixar outro, né? Tem que botar pelo menos o antigo. Então, você troca, né? Eu sempre. A gente troca. Quando a gente alugava, se a gente trocasse o negócio de luz do interruptor, eu guardava tudo. Porque eu falava, depois eu vou botar o antigo. Se ele quer o antigo, eu vou botar o antigo. O Fih trocava tudo, eu guardava tudo. Eu guardava tudo. Luminária feia, vou guardar a luminária feia. Se ele quer essa, então… Essa merda, né? Então que fica essa luminária feia. E por fim, gente, olha o Mikael aqui, ó. Acho que isso aqui resume a vida de muitos nós, né? Mikael, fiz o cálculo do aluguel que gastei em 4 anos e quase chorei. Eita. Depois disso, financei um apartamento e tô pagando. Porque é isso, né? Realmente, se a gente colocar na ponta do lápis tanto que a gente já alugou, o tanto que a gente gastou, gente… Não, e tem o rolê… Nem penso nisso. Que é assim, né? Por exemplo, esse nosso primeiro apartamento… Ai, muito barato, né? Só que aí passou 1 ano… E aí aumenta. Aumentou. E aí passa mais tempo, aumenta de novo. E aumenta mais E uma aí vez. você fica, pô, mas assim… O valor que eu paguei tava bom o suficiente, mas tá aumentando demais, né? Vamos. Eu lembro que a gente conseguiu já negociar com alguns dos nossos. O primeiro eu lembro que eu negociei com a proprietária. Quando ia aumentar uma terceira vez, eu negociei com Porque ela. a gente ficou, puta, Caralho, né? Tá não foda. tá assim também, né, Tá colega? foda. Poxa, a gente paga tudo certinho aí, não E eu aumentar. lembro que ela ajudou, ela deu um desconto. Ela deu um mesmo. descontinho, ajudou. Ela deu. Tivemos muita sorte mesmo, talvez, Tivemos, né? gente. Mas se você colocar na ponta do lápis, nossa, a gente já gastou o tanto que dava pra comprar outro apartamento desse nosso aqui. Então. Por isso que eu acho muito controverso. Não sei se é mesmo a vibe da pessoa, esse rolê de não comprem ou não aluguem. Eu acho que é mais da pessoa mesmo, né? Porque eu também vejo que, pô, tô gastando aqui, eu não poderia estar morando no meu. Mas, pô, se você compra, tem milhões de outros gastos também, né? Mas aí tudo gasta, entendeu? Tudo é gasto. Tudo gasta, entendeu? tudo tem perrengue. E aí, às vezes, a paz de você ter o seu lugar, por mais que às vezes não é o perfeito que você queria, já também te alivia de todos esses outros perrengues de, pô, o cara vai aumentar o valor, pô, não posso mexer porque se eu mexer, ou tenho que esperar o proprietário vir arrumar. Tudo é um caos, Já é né? alguma coisa, Uma dor de né? cabeça. Porque mesmo que você seja proprietário também, tem outros milhões de dor de cabeça também, né? Que você tem que lidar, né? Sim. Aqui no nosso, a gente vai ter que trocar… Tem uma parte aqui da tubulação que é antiga. Na E a área gente vai de ter que serviço. quebrar pra mudar, Só que entendeu? como nós já vamos reformar a área de serviço, então a gente tá esperando começar a obra, Mas né? se não, imagina se não fosse, entendeu? Nossa, ia ter que quebrar tudo. Quebrar tudo. Se a gente acabasse… Imagina se a gente tivesse acabado de reformar e tivesse que Nossa, quebrar, que ódio, entendeu? que ódio. Sempre pode ser pior, né? Muito ambíguo aí do… Mas acho que a gente pode terminar aqui com a indagação, com essa indagação. O que vocês acham, gente, no fim? Exato. Vale mais alugar? Vale mais comprar? Vale ser um locatário também, já que muitos reclamaram também? Então, comenta aí com a gente, tá? Através da hashtag. E lá no post, no Twitter, tem outros casos engraçadíssimos pra quem quiser ir lá ler também. Com a hashtag Diva da Diva, pode estar lendo lá. Que foi um tema que rendeu. Vocês mandaram bastante histórias pra gente. E eu amei, porque também a gente tinha bastante coisa pra contar pra vocês. Foi muito legal.
Isso aí. né? Isso aí. Então a gente se vê na semana que vem, né, fi? É, gente, tá estressado aí do. Fica calmo. Do. Do aluguel. Do aluguel, né? Tá estressado? Vai lá ouvir o Íntimos. Isso, tá? Que a paga gente- R$10 lá, que o nosso aluguel é baratinho. Nosso lugar é barato. Baratinho, tá? R$10 por mês. E vocês podem reclamar também lá, isso que é o bom. Lá vocês têm acesso a um WhatsApp exclusivo para apoiadores. Lá a gente ouve os áudios de vocês, lê as mensagens, analisa os perfis de pegação de vocês. É um contato bem íntimo mesmo, tá? É bem legal. Isso aí. O pessoal tem elogiado muito nosso podcast pra íntimos, hein? Ai, Acho amém. que vale a pena estar assinando. Só Glória a joguei. Deus. Vamos virar os íntimos. Boa sorte pra quem é de aluguel, boa sorte pra quem é de Proprietário. Proprietário. Mas meu recado vai pros proprietários. Sejam mais empáticos e menos mãos de vaca. É, eu acho que para todo, como tivemos também até pessoas que locam nervosas, daqui chateadas, o negócio é ter empatia, né, gente? Poxa, tanto você que vai alugar pensando, pô, será que meu apartamento tá valendo tudo isso que eu tô cobrando? Será que eu não tenho que me ligar um pouco, não? Aham. Tô querendo 5 mil num negócio, num quarto com banheiro? É como que fica, Poxa, né? amiga, né, Vai também. se fuder, né? Mas quando a gente via um que era muito caro e a gente via assim preço, eu e o Eduardo, a gente mandava tanta energia falando, tomara que não alugue também, filho da puta. Tomara que ninguém, porque aí ele vai ser obrigado a baixar. É. Apesar que tem gente que tem tanta grana, gente, que eles preferem deixar às vezes vazio Sim. do que alugar pra alguém, né? Tem gente que tem essa Tem maldade, gente que é né? maldosa assim. Mas também, pô, se você aluga, cuide do lugar aí também, né? Pô, Vamos né? tá todo mundo botando a mão na consciência e fazendo o seu melhor, né? Isso. É isso. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Um beijo, gente. Vamos nessa então, dessa vez Boa agora a gente sexta, vai. Bom dia do orgulho e… E pau no cu. E é isso Do aí, nada. não. Um beijo, gente. Tchau. Até a semana que vem. Boa noite.